Boa noite, a paz. Nós, todos que estamos aqui, né? Nós temos algo em comum, nós escolhemos estar aqui, não é mesmo? Talvez alguns tiveram seu coração movido, escutaram uma voz do Senhor, né? Outros receberam um convite de repente. Mas é verdade que você talvez poderia ter dito não, poderia ter escolhido não estar aqui, mas você escolheu estar aqui, eu escolhi estar aqui. Então que os nossos corações nesta noite estejam aqui, inteiros e entregues. E nesse momento eu quero convidar você para ficar de pé, e nós vamos fechar os nossos olhos. Eu queria fazer algo diferente nesta noite, e eu queria que você trouxesse à tona agora todo o seu amor por Cristo, tudo aquilo que te fez vir até aqui, e que você dissesse a Ele agora palavras de carinho, palavras de afeto, dissesse o quanto você o ama e dissesse que você escolheu estar aqui para adorar e derramar o seu coração. Vamos fazer isso juntos? Amém? Senhor, nós amamos a Tua presença. Nós escolhemos estar aqui, Pai, porque é o melhor lugar para se estar. A melhor vida para se viver é aquela que o Senhor escolheu para nós. Pai, nós não sabemos viver longe do Teu amor. Nós não sabemos viver longe do Teu abraço. O Senhor é tudo para nós. O Teu amor nos constrange, Senhor, e nós muitas vezes tentamos retribuir esse amor, mas nós nem sabemos como fazer, porque o Senhor nos ama de maneira tão intensa que nós ficamos constrangidos diante desse amor, Pai. Obrigada por ter nos amado primeiro. Obrigada por ter nos chamado para perto do Senhor. Que nesta noite nós possamos retribuir, ó Deus, com o nosso melhor, entregando o nosso coração, prostrando o nosso coração diante do Teu altar, Pai. Nós somos Teus, Te entregamos tudo, tudo. Não deixe, Senhor, que nada venha roubar a nossa devoção, o nosso afeto e a nossa entrega nesta noite. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és? Teus pés, não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa
seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aplauda Ele. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Jesus é nosso bem maior, amém, queridos? Glórias a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas. Quero encorajar você a aproveitar a oportunidade de saudar também com essa mesma paz que está sobre você, que você venha compartilhar com quem você ainda não fez isso. Não é só pensar ao seu lado. Se movimenta aí, declare: a paz de Jesus venha sobre o teu coração, receba a paz de Jesus. É isso, queridos, isso é uma oração declarada. É uma oração mais rápida, mas também eficiente. A paz de Jesus seja sobre ti. Que a paz de Jesus seja sobre você que está conosco por meio da transmissão deste culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito bom, queridos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite da esperança. Que bom e que alegria recebê-los aqui nessa noite, para juntos fortalecer a nossa fé, exaltar o nome de Jesus. Que alegria estarmos aqui, queridos. Meus irmãos, eu quero passar uma agenda para vocês que teremos em vista por esses dias, a saber, amanhã nós iremos ter um café da manhã. Eu chamo você para estar aqui, tá certo? Porém, venha meia hora mais cedo, para a gente ter um tempo de oração, às 6h30, tá certo? Nós temos todas as quartas-feiras, nós reservamos um tempo para orarmos, e quero encorajar você a participar conosco. São 30 minutos, um tempo intenso de oração. Em seguida, às 7 horas, nós teremos também um tempo de comunhão, através de um café. E saiba, não é um cafezinho não, é o melhor da terra, tá certo? Porque ali há comunhão, ali há alegria, não é? E quero encorajar você, minha irmã, a já estar reservando essa agenda para o dia 21 de agosto, a saber, quinta-feira, semana que vem, é o encontro tão especial da Rede de Mulheres Forjadas para um Tempo como este. Olha, o que isso quer dizer este tema? Venha e ouça a palavra, eu tenho certeza que é uma bênção para o seu coração. Desde já, ore por isso. E convide também outras mulheres para estarem aqui nessa ocasião, que temos certeza que será um tempo muito abençoado. Muito abençoado também será a celebração de aniversário da nossa amada igreja,
que há de completar 92 anos de história aqui em nossa abençoada cidade de Sertanópolis. Reserve esses dias, essas datas. Nós teremos aqui do dia 7 ao dia 9, homens de Deus, pregando a palavra, pessoas que nós temos já um vínculo, pessoas queridas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Nós iremos começar domingo pela manhã, a celebração à noite, na segunda-feira às 20 horas, e na terça-feira nós iremos encerrar nesses 3 dias celebrativos, e nós temos certeza vai ser um tempo impactante para a glória de Jesus. Queremos encorajar você a estar conosco nesses dias, temos certeza vai ser uma bênção para a glória de Jesus. Amém, meus queridos. Quero chamar você mais uma vez a se colocar de pé nessa oportunidade. O que nós iremos fazer além de louvar ao Senhor? Nós iremos também entregar ao Senhor uma expressão de louvor a Ele, através do louvor financeiro, não é? Se você que é membro dessa casa, nós temos o compromisso de sermos dizimistas fiéis, temos o compromisso também de ofertar na obra missionária, e também temos um coração disposto a ser generoso por aquilo que o Senhor moveu nosso coração a fazer conforme o Espírito do Senhor designar para a gente fazer. E você que está conosco pela primeira vez, não se constranja com relação a essa prática. No entanto, se você sente no seu coração este desejo de participar, participe também. Você pode fazer isso de vários meios, através dos envelopes que está aí na poltrona, ou você pode se dirigir-se lá no fundo, do balcão de informação, e ter acesso lá também, e algumas orientações, se assim for necessário. Enquanto nós louvarmos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, entre essas urnas, e trazer como uma expressão de louvor ao Senhor, com gratidão ao Senhor. Mas antes, nós temos que fazer isso com a seguinte motivação: é entregar ao Senhor completamente o nosso coração a Ele. Amém, meus queridos? Porque mais do que a oferta é o ofertante. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bendizemos a Ti, porque reconhecemos que tudo vem das Suas mãos. E que privilégio que nós temos nessa noite de vir no Teu altar e trazer o dízimo, a oferta missionária. Deus, nós oramos para que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que cresçam com o coração alegre, com contentamento, com generosidade. Senhor, que nós oramos para que o Senhor continue suprindo a necessidade do Teu povo. Nós abençoamos, ó Deus, para que o Teu nome continue sendo louvado e engrandecido neste lugar. Que assim seja, e até mesmo nos confins da terra, onde a Tua palavra há de ser proclamada. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim. É certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Nós adoramos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória está em Ti. Nós não temeremos porque ao nosso lado Tu estás. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Nós podemos ter essa certeza de que a guerra já foi vencida, porque em nosso lugar o Senhor Jesus entregou a sua vida.
Então, quando você estiver em meio a guerras, quando você estiver em meio a dificuldades, independente da circunstância, quando você não entender aquilo que está acontecendo, se lembre sempre que o nosso Deus está no controle de tudo. É só clamar pelo nome dEle. Ele é poderoso. Glórias ao teu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos que há poder no nome de Jesus. Que toda barreira que ainda insiste em permanecer esta noite seja derrubada pelo nome de Jesus. Senhor, que os nossos corações estejam livres para ouvir o Teu falar. Que os nossos olhos e ouvidos estejam bem atentos à Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento nesta noite. Nós queremos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Você pode tomar o seu assento. Que bênção, que tempo maravilhoso de adoração ao Senhor. Louvamos a Deus pela dedicação e empenho dos nossos irmãos que nesta noite nos auxiliam nessa adoração. Amém, queridos? Você está bem? Na graça e na paz do Senhor Jesus? Nós vamos continuar nessa noite com a série que deu-se início na semana passada sobre as parábolas do reino. E se você é apaixonado, dedicado, empenhado na palavra de Deus, com certeza você conhece todas as parábolas. Oh, glória a Deus! Mas nós não teremos a oportunidade de abordar todas as palavras, acredito, né, pastor? Mas algumas aí específicas neste mês de agosto, para assim extrairmos as verdades maravilhosas da palavra do Senhor, daquilo que Jesus quis nos ensinar. E nessa noite eu quero convidar você a lermos, seguindo então o Evangelho de Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 24 a 30, e depois também na sequência os versículos 36 a 43. Vamos projetar, mas se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela aí, sinta o cheiro dela, folheie ela, seja amigo da sua Bíblia. E vamos para a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Vamos ao versículo 36, meus irmãos. E eu já quero dizer que nós temos nestes primeiros versículos que lemos a parábola em si. E aqui, a partir do versículo 36 a 43, Jesus dá a explicação da parábola. Então nós vamos ver o que Jesus explicou. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá
choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a explicação de Jesus sobre a parábola do joio e do trigo. Nós não precisaríamos tanto de explanações para entender, porque à luz, ou comparando a outras parábolas, essa e poucas outras são parábolas que Jesus explicou. Porque é entendido que as parábolas eram ditas, ou Jesus usava as parábolas quase que como um enigma mesmo para aqueles que são incrédulos e que não haveriam de crer, mas como um verdadeiro ensino para os seus seguidores, discípulos e aqueles que haveriam de crer. É como que assim, as parábolas, elas são um mistério, carregadas de ensino, de lições, de comparações, de princípios sobre o reino de Deus, mas como se Jesus ensinasse, e de fato aqueles que haveriam de crer e seguir Jesus, passariam a entendê-las. Tanto que, em algum dado momento, ou versículos, entre esses versículos que lemos, nós temos, por exemplo, o versículo 34, que Jesus explica a respeito das parábolas, e também os versículos anteriores, no início do capítulo 13, nós vemos Jesus até citando um profeta, dizendo que com os ouvidos ouvirão e não entenderão, porque as parábolas eram dirigidas de fato àqueles que haveriam de crer. Parece incoerente o que Jesus está fazendo, mas de fato as parábolas elas são carregadas de ensino e de lições para a igreja do Senhor, para os seguidores de Cristo, para aqueles que estão na caminhada com Ele. E de fato as parábolas são para você e eu, para nós aqui reunidos nessa noite. Meus queridos, falar do joio e do trigo não é fácil, porque, como nós vimos na explicação de Jesus, acerca dessa parábola, o desfecho dela não é muito agradável, não é? Nós vemos que o desfecho não é tão atraente assim, tão atrativo assim, porque o próprio Jesus, quase que num discurso difícil de receber, de digerir, ele trata da questão da separação do justo e do injusto, das pessoas que de fato receberão uma recompensa, um galardão de Deus, a salvação, e daqueles que padecerão a eternidade na perdição, na tormenta. E por que não entrarmos no assunto da questão do inferno? Um assunto que não soa muito bem para os nossos ouvidos e não nos atrai, até porque vivemos numa época em que se relativiza tudo, e ao questionar sobre a Bíblia, muitos hoje questionam a veracidade, a inerrância, a autoridade das Sagradas Escrituras, colocando em xeque a autoridade da Palavra de Deus, e com isso apontando que a Bíblia ela não é tão certa assim, tão correta assim, portanto não é tão confiável assim. Então, sendo assim, nem tudo que se tem nela, ou todo o seu conteúdo, as histórias, os ensinos que contém, são de fato aproveitáveis ou confiáveis. E quando se pensa assim, através do relativismo, se coloca em xeque os ensinos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas no Antigo Testamento, assim como este ensino, por exemplo, de Jesus, acerca do fim, acerca do que de fato vai acontecer. Nem todos serão salvos, nem todos irão para o céu, nem todos são filhos de Deus, nem todos receberão o reino de Deus. Esta é a verdade. Embora seja duro esse discurso, embora seja difícil de digerir esta realidade, esta verdade, nós precisamos entender que é a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, e precisamos estar atentos, como Ele mesmo diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse que tem ouvidos para ouvir, ouça, é como Jesus dizendo, preste atenção, o que eu estou falando é verdade, preste muita atenção,
não perca nada de vista, observe tudo, apreenda, absorva tudo que eu estou ensinando e falando, porque o que eu digo é a verdade, e confie em mim. Então nós precisamos nessa noite, meus queridos, entender um pouco sobre o joio e o trigo, embora seja difícil tratar deste assunto, até porque está explícito na explicação de Jesus, de que Jesus faz a diferenciação entre os justos e os ímpios, mas ele considera que há uma realidade de coexistência entre os dois, há uma realidade de uma existência coparticipativa entre o trigo e joio. Embora seja difícil para nós compreender esta verdade, nós precisamos aceitá-la. E quando Jesus considera na sua explicação desta parábola que o campo que foi semeado se trata do mundo, obviamente que nós não podemos engessar simplesmente o fato de que a boa semente, sendo os filhos do reino, os filhos de Deus, não podemos engessar isso na igreja, porque o reino de Deus, embora nós possamos sim caracterizá-lo como que a igreja de Cristo na terra, mas o reino de Deus, ele não está engessado nas quatro paredes da igreja, não está fadado, limitado ao hall de membresia da igreja. O reino de Deus, ele, como diz o próprio Senhor Jesus, ele está entre nós, ou dentro de nós, e como disse o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, ele vem de dentro. Então, assim, estar numa igreja local não necessariamente caracteriza estar e fazer parte do reino de Deus. O que Jesus nos coloca aqui é a realidade de que fazer parte de uma igreja pode muito bem não significar que estamos de fato no reino. O que determina fazer parte do reino, ser do reino de Cristo, o reino de Deus, é de fato se somos uma boa semente e se fomos plantados por Ele e se de fato nascemos de novo. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas eu quero te chamar a atenção para a realidade acerca do joio e do trigo. Eles coexistem, eles estão juntos, quer nós queiramos ou não. E vamos entender, como Jesus disse, que o joio, e você que entende um pouco de agricultura, de plantações, eu não entendo nada, meus irmãos. Fiquem tranquilos que eu não vou aqui tentar explicar nada, porque eu não entendo nada. Mas o pouco que a gente sabe, a gente consegue discernir e distinguir que de fato, que Jesus está usando a realidade, Jesus está usando uma ilustração, a parábola, acerca de uma verdade, uma realidade do cotidiano, da vida humana, do que acontece, e até hoje acontece, de realmente termos ervas daninhas que nascem juntos, não é? Com o trigo, com aquilo que se é plantado. Isto é fato, nós passamos aí pelas estradas e vemos as plantações, e até, Fabi e eu sempre comentamos, né? Olha só, né? Às vezes se planta a soja, mas ainda tem vestígio de milho, às vezes estão plantando milho, mas ainda tem vestígio de soja, e cresce mato junto, e tem que jogar veneno, tem tudo isso, não é? O que Jesus está pontuando, só que ele detalha algo diferente. Ele diz que um homem semeou boa semente no seu campo, porque há de se perguntar, que o homem que tem um campo vai semear uma semente ruim? Ninguém faria isso. Obviamente que há um interesse aqui de uma recompensa, há um interesse aqui de uma produção, e portanto uma boa semente é semeada. Mas eu quero destacar, meus irmãos, em primeiro lugar aqui, sobre a realidade, que este homem que semeou na parábola, que nós entendemos à luz de Jesus, na explicação de Jesus, é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do homem. Ele diz isso, o Filho do homem é o semeador. E nós entendemos aqui algo muito lindo, quero te chamar a atenção, porque o campo, sendo o mundo, ele é de Jesus.
Aqui na parábola diz o seguinte: um homem que semeou boa semente no seu campo. O mundo, embora o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, que ele jaz no maligno, ou como se ele estivesse aprisionado ao maligno, ou como se ele estivesse seguindo os passos do maligno, o sistema do mundo, a mentalidade do mundo, a cultura mundana, está seguindo o maligno, o diabo. Mas o mundo não deixa de ser de Deus e de Cristo Jesus. O mundo não deixa de estar sob os cuidados e o controle do seu Criador. O mundo está nas mãos daquele que o fez, e ele não perdeu o controle. Porque se nós entendemos que a boa semente, que são os filhos de Deus, são plantadas no mundo, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que faz brotar no coração dos filhos de Deus a verdadeira fé, para o novo nascimento, para crer em Jesus. Ao mesmo tempo, a semente ruim, ou as ervas daninhas, o joio, também são plantados no mesmo campo, no mesmo mundo, e coexistem e convivem com os filhos de Deus, inevitavelmente. Não se pode evitar isso. E é permissão de Deus. Deus permite o diabo plantar os filhos dele no meio e entre os filhos de Deus. Talvez vocês perguntem, mas por quê? Eu não sei. Por que Deus permite o mal coexistir com o bem? Por que Deus permite males acontecerem quando se espera que tudo corra bem, que tudo vá bem? Por que Deus permite tantas coisas neste mundo? Se a sua presença é aqui, está aqui, é real, a sua palavra está viva e está ecoando em corações e vidas e famílias, o Espírito Santo está operando. Como? Como Deus permite? É um questionamento da nossa alma, talvez uma angústia do nosso ser. Mas o fato é que a realidade nos diz que Deus não perdeu o controle. Embora existam pessoas más, pessoas maldosas, perversas, cruéis, e isso às vezes até no meio do povo de Deus, porque quando Jesus considera o campo como o mundo, nós precisamos entender que os filhos de Deus são inseridos no reino, e este reino, ele se expressa de uma maneira mais clara, objetiva, declarada na igreja. A igreja do Senhor é a expressão do reino de Deus nessa terra. Mas eu queria te chamar a atenção que este campo é do Senhor. Então não pense que quando as coisas vão ruim, quando as coisas dão ruim, quando as coisas vão mal, é porque o diabo está reinando, é porque o diabo está imperando. Não, meramente. Deus não perdeu o controle, Ele cuida dos teus, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu reino, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do campo que Ele tem. E nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Ainda sobre a realidade, nós vemos aqui que, embora o semeador, sendo filho de Deus, ele semeou boa semente, que nós podemos entender com alegria e para a glória do Senhor, que somos nós, amém? Você é boa semente? Aleluia! Oh, glória a Deus! Dá uma cutucada que está do seu lado aí, ó. Você é boa semente, né? Boa semente. Então, meus queridos, nós fomos semeados, nós fomos plantados por Deus neste mundo, no reino, na igreja. Mas a parábola do Senhor Jesus diz que enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Isso me chama a atenção porque nós não somos impedidos de descansar, e nós trabalhamos e precisamos descansar, nós precisamos de repouso, mas me chama a atenção que o inimigo é tão astuto que ele se aproveita da nossa fragilidade, ele se aproveita da nossa fraqueza, queridos,
como seres humanos que somos, para de fato semear obras malignas no nosso meio, e de fato, queridos, entrar em nosso meio para deturpar a obra de Cristo, porque nós precisamos entender, antes mesmo de o inimigo ser o inimigo da boa semente, este inimigo é inimigo do semeador. Jesus declara que este inimigo é o diabo maligno, e ele é ninguém mais do que o arqui-inimigo de Cristo, aquele que de fato será derrotado finalmente, plenamente, totalmente, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja e de fato consumar a sua obra. Mas pela cruz, digamos que ele já pisou na cabeça da serpente, e ele já é derrotado, mas ele ainda continua semeando o joio. Deus ainda permite. E eu quero te chamar a atenção para esta realidade. Quando que o diabo semeia a sua semente ruim, e aí eu posso não só pensar em pessoas ruins, em pessoas descrentes, em pessoas cruéis, em pessoas perversas, em pessoas hipócritas, não meramente assim, mas eu pensar sim, nas próprias tentações, no próprio pecado que nos abomina, nas pressões e opressões malignas que vêm sobre nós. Precisamos estar atentos. E quando que vem tudo isso, queridos? Quando estamos dormindo. E é óbvio que aqui me chama a atenção aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, mais exatamente Pedro, Tiago e João, quando junto com o mestre sobem ao Monte das Oliveiras para orar com Jesus. E quando no meio da madrugada, cansados, sonolentos, eles não aguentam, cochilam, Jesus diz para eles: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. E sabe, é isso que nós precisamos, queridos, estar atentos e abrir os nossos olhos, porque embora nós tenhamos experiências, capacitação, coisas que já vivenciamos e que achamos que dominamos a nossa vida, saiba que o inimigo, ele não brinca no seu serviço. Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele se aproveita da nossa fragilidade, se aproveita da nossa fraqueza, se aproveita dos momentos em que nós vacilamos em não obedecer a palavra, em não orar, em não ter relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus em oração. Ele se aproveita dos momentos em que nós negligenciamos a nossa missão, que é pregar o Evangelho, proclamar as boas novas de Deus neste mundo, as pessoas à nossa volta. Ele se aproveita quando nós estamos acomodados num pecado de estimação. Ele se aproveita quando nós estamos amordaçados muitas vezes pelo medo, pelas incertezas dessa vida. E de fato, por não confiarmos no Deus que nós temos, o diabo se aproveita. E quantas vezes estamos cochilando na nossa fé, dormindo na nossa fé, ele vem e lança uma seta no nosso coração: amargura, falta de perdão, um desejo da carne, que vem com força, e nos aprisiona, e nos limita. Nós precisamos estar atentos. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Olha como o inimigo é tão astuto, tão sujo, tão cruel, porque ele sabe que simplesmente ele só deixar a semente ruim no coração do homem, o próprio pecado já faz o que tem que fazer. Ele simplesmente lança a semente ruim, ele simplesmente lança o joio, planta o joio quando ninguém está vendo, quando todos estão dormindo, e sai embora de fininho, sem ninguém perceber. É assim que o diabo age na nossa vida. Quando ele lança uma seta na nossa mente contra uma pessoa, está vendo o que ele diz? Você vai deixar por barato o que ele falou? Você não vai revidar? Você não vai
se justificar, está vendo o que essa pessoa pensa de você, e aí você vai deixar por baixo? Ou então está vendo o que essa pessoa pensa de você, e aí você acha que realmente não é a verdade? Então agora aguenta, segue avante desse jeito, porque você é assim. E quantas vezes a gente vai deixando o inimigo lançar sementes, e a gente acha que é nós mesmos, somos nós mesmos, é o nosso pensamento, é o nosso coração, é o nosso interior, até às vezes confundimos com a nossa velha natureza, mas é o diabo tentando contra a nossa vida, assim como ele fez com Jesus. Tentando o Senhor Jesus, a fim de que ele fugisse e saísse dos seus propósitos, do propósito do Pai, da missão do Pai. É assim que o diabo age na nossa vida. É sutil, é sorrateiro. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo, se não me engano, na sua primeira carta aos Coríntios, ele considera sobre falsos apóstolos, pessoas que se infiltram no meio dos crentes, no meio da igreja do Senhor, pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, com conhecimento da palavra, e que começam a ensinar coisas que deturpam o verdadeiro evangelho de Cristo, e tiram a glória de Jesus, tiram o foco de Jesus, e atraem a glória toda para si. Isto Paulo está trabalhando na sua carta aos Coríntios, e ele considera que estes apóstolos, eles são como lobos em peles de ovelha, lobos infiltrados, disfarçados de ovelhas. E ele considera ainda, assim como o próprio diabo que se fez, ou se disfarçou de anjo de luz. Isto é uma longa história, mas a Bíblia nos traz a luz de que o diabo, ou Lúcifer, era um anjo de luz, antes mesmo de se tornar o diabo, antes mesmo de se tornar o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo. Era um anjo, ou é um anjo caído. E sabe, meus queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele vai simplesmente lançar sementes, lançar setas no nosso coração, e vai sair de fininho, e vai deixar que a gente mesmo faz todo o trabalho de alimentar maus pensamentos, de alimentar maus hábitos, de alimentar pecados de estimação, de alimentar os desejos da nossa carne, e de assim fazer aflorar no nosso coração, e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o pecado. E este pecado, uma vez sido gerado no nosso coração, e sido praticado, ele vai, queridos, nos afundar cada vez mais e nos distanciar de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos aliena de Deus. Nós precisamos estar atentos para a realidade de que o joio e trigo, eles coexistem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Mas nós também precisamos estar atentos à identidade, porque na parábola de Jesus, versículo 26, ele diz que quando as plantas cresceram e produziram fruto, aí de fato apareceu também o joio. Interessante isso, porque o joio foi semeado junto com o trigo, mas somente quando o trigo brotou, cresceu, deu fruto, as plantinhas começaram a florescer e começou a dar fruto, aí de fato foi perceptível de que havia o trigo, o joio no meio. Isso me faz refletir, queridos, sobre a nossa identidade, porque nós ficamos muitas vezes preocupados com a presença, e claro, isto é tem que ser uma preocupação de todo crente, preocupados com o pecado, preocupado com as tentações, preocupado com, sim, as sutilezas do inimigo contra nós, mas às vezes nos preocupamos até mesmo com pessoas ruins, pessoas cruéis à nossa volta, próximos a nós. Vemos tanta maldade na televisão, na internet, e quanta coisa ruim acontecendo, meu Deus do céu.
Isso nos preocupa, isso nos angustia. Mas nós precisamos estar atentos à nossa identidade, quem somos. Porque às vezes num anseio, queridos, de repente vermos desfeito as obras do diabo, nós nos preocupamos tanto com o diabo que nos esquecemos quem somos. E eu preciso abrir um parênteses aqui para fazê-lo perceber algo. Tem tanta gente que dá tanto ibope ao diabo, que misericórdia. O diabo está se levantando, hein? Meu Deus do céu, o inimigo está furioso. Obviamente que está. Ele está furioso porque você nasceu. Está mais furioso ainda porque você nasceu de novo pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Ele está bufando contra a sua vida. Só que não é só porque as coisas dão ruim, é que é o diabo. O problema é que a gente dá ibope ao diabo. E ele não merece isso. Quem merece o louvor dos nossos lábios, a atenção dos nossos olhos, quem merece, queridos, o tempo que nós temos de entendimento, de compreensão, de busca, não é o diabo. Deixa ele para lá. Porque como já dissemos, ele está subjugado pela cruz de Cristo. O tempo dele está limitado. O fim dele é certo. Por Cristo Jesus. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. E nós precisamos focar os nossos olhos no que Deus está fazendo, porque o que o diabo faz, é Deus quem está permitindo, e Deus está no controle, e Ele só faz o que faz porque Deus deixa. Temos que olhar para Jesus, olhar para Deus. E outra, meus irmãos, te indico a rever, ou então assistir pela primeira vez a pregação de domingo, sobre a essência do Evangelho, e entender que coisas ruins acontecem na nossa vida, para de fato, muitas vezes, fazer com que o Evangelho progrida, cresça e avance. Deus permite coisas ruins acontecerem na nossa vida, a fim de que o Evangelho alcance mais vidas, e a missão continue. Embora seja incompreensível, muitas vezes difícil de entender. Mas então, meus queridos, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus e entender que a nossa identidade, ela está bem segura em Cristo Jesus. E quando eu penso em identidade e leio sobre a parábola do joio e do trigo, quando Jesus diz que quando o trigo cresce e produz fruto, aí aparece o joio. Não se preocupe, Deus é quem vai cuidar da sua reputação. É Deus. Agora tem algo interessante, que Jesus diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E mais, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. É tão lindo isso, porque embora o joio ele acaba sendo percebido quando então o trigo cresce e dá fruto, é assim que diz a parábola, mas isso não desmerece e não tira o brilho, não tira a glória dos frutos do trigo, estão entendendo? Então, embora haja o joio entre nós, embora o pecado ainda seja uma realidade que nós tenhamos que lidar, saiba que nós somos chamados para frutificar e não parar. Quantas pessoas que estão paradas e limitadas nas suas provações, não avançam, não conseguem sair daquela zona de confronto com o pecado, com o hábito, estão sempre lutando e precisam romper, sair dessas armadilhas, sair dessas garras, sair dessa prisão, para avançar e frutificar para a glória de Deus. Romper com o pecado, romper com a sujeira deste mundo, romper com os males deste mundo e dar fruto para a glória de Deus. Se você é boa semente plantada pelo Senhor Jesus neste mundo, neste reino de Deus, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, saiba que você é chamado para dar fruto.
independente, queridos, das nossas lutas, Deus nos fortalece. Deus nos fortalece e nos capacita. E nos capacita, no nome de Jesus. Sabe o que é interessante? 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10, nos fala sobre identidade, porque diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele não permanece a semente divina, ou melhor, porque nele permanece a semente divina. Que semente que é essa? A boa semente, semente da palavra, semente plantada pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque é trigo, porque é boa semente, foi plantada pelo Senhor. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha o versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Como nós podemos identificar um trigo verdadeiro, plantado pelo Senhor? Como nós podemos identificar aquele que é nascido de Deus? Em primeiro lugar, aquele que ama, e aquele que anda na justiça, na retidão, no temor do Senhor. Aquele que se zela por aquilo que é certo, foge daquilo que é errado. Aquele que sim, procura agradar a Deus, honrar a Deus, nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Renunciando a si mesmo, mas vivendo para a glória de Deus. Porque quem nasceu de novo, morreu para si mesmo. Entenda isso. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus, carrega no seu coração a semente plantada pelo Espírito Santo, a fé genuína e verdadeira. Tem uma nova identidade em Cristo. Quem nasceu de novo, meus irmãos, pode ter certeza, morreu para si mesmo. Morreu para este mundo. Significa que não se preocupa mais com ninguém, não tem mais responsabilidade, compromissos, não, mas que agora tudo o que faz, tudo o que vive, tudo na sua vida tem a ver com Ele, é para a glória dEle, é dirigida a Ele, é uma adoração a Ele. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo não brinca com pecado, quem nasceu de novo não perde tempo, quem nasceu de novo vive para a glória de Deus, vive em justiça, ama os irmãos, ama as pessoas, não julga, não questiona, pode até confrontar, em amor e em verdade, mas não condena, não acusa, não aponta o dedo, não xinga, não fala mal. Quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado, meus irmãos, e é assim que nós damos fruto, e é assim que nós somos conhecidos, é assim que a boa semente, o trigo, é conhecido em detrimento do joio, porque o joio não ama, o joio não anda na justiça, o joio não tem compromisso com o semeador, o joio não quer saber de nada, o joio não vale nada para o semeador, mas o trigo que foi plantado por ele tem muito valor. Espera-se que o trigo, espera-se que essa boa semente dê frutos para a glória do semeador, amém, queridos? Aleluia. Ainda sobre a identidade, vemos no versículo 27, quando na parábola é dito que os servos do dono da casa ou do semeador questionaram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo, de onde vem então o joio? E esse questionamento que muitas vezes vem sobre nós: por que, Senhor, tantas coisas? Por que, Senhor, tantos males? Por que, Senhor, precisamos ainda enfrentar isso tudo? Por quê? Questionamentos, queridos, que podem colocar até mesmo a autoridade do semeador em questão. E precisamos ter cuidado. Cuidado. Porque ao olharmos para os males deste mundo, ao nos deixarmos levar pela nossa fraqueza e julgarmos o outro, pelos erros do outro, pela maldade do outro, pela perversidade de outros,
Nós podemos incorrer em erro e em pecado ao questionar Deus e deixar de confiar e depender da autoridade dEle. Mas questioná-lo: o Senhor não está vendo? Como é que o Senhor permite? O Senhor não é o dono? O Senhor não faz todas as coisas? O Senhor não tem todo o poder? Isso é sutil. E nós precisamos manter a nossa identidade firme no Senhor, queridos, compreendendo que Ele não perdeu o controle, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. Ele tem toda a autoridade. Ele é o semeador, Ele é o dono deste mundo. Este universo é dele. Os cientistas quase que se acham donos deste universo. Mas o Senhor Jesus é o Senhor e o dominador, o dono de tudo que existe. Aí, meus queridos, nós vemos que Jesus, então, o semeador responde: o inimigo fez isso. Calma, o inimigo fez isso. Mas os servos ainda perguntam: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Que essa é a nossa reação muitas vezes em relação ao mal, em relação às coisas erradas que se praticam. Essa é a nossa reação muitas vezes em relação a irmãos e irmãs, pessoas à nossa volta que não condizem com a cartilha que nós temos, que não se enquadram no padrão que nós temos. Às vezes, e isso pode ser muito sutil, escondermos esta vontade no nosso coração. Senhor, como eu gostaria de arrancar fora isso aqui. Quantos que não compactuam com uma atitude, um hábito, uma ação de alguém, não importa o que seja, eu não vou dar nomes aqui, não vou dar exemplos aqui, para não constranger e nem mesmo como está na internet esta pregação. Mas quantos de nós, por não compactuar com hábitos, atitudes, com coisas que se fazem por aí, nós podemos carregar no nosso coração, muitas vezes, o sentimento de: Senhor, para que tudo isso? E para que essas pessoas? Se o Senhor pudesse nos livrar de tudo isso. Sabe aquela sensação de: esse mundo está perdido, Senhor, e leva-nos embora daqui? Essa sensação de que, olha a multidão de pecado, a sujeira que está neste mundo, eu não quero mais ficar aqui, me arranca daqui, Senhor, não aguento mais. Ou, numa, talvez hipocrisia ou religiosidade, mascarada de santidade, nós evitarmos certas pessoas, nem chegarmos perto, nem olharmos na cara de alguém muitas vezes, porque nos sentimos tão santos, tão limpos e tão justos em detrimento dela. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Certa vez os discípulos disseram para Jesus, simplesmente porque um grupo de pessoas, uma cidade na verdade, não quis ouvir a mensagem, desprezou a mensagem do Evangelho. Os discípulos disseram para Jesus: o Senhor quer que a gente peça e ore para que Deus envie fogo do céu sobre este povo? Olha que absurdo. E talvez nós não tenhamos coragem de dizer, mas muitas vezes nós desejamos isso. Nós não temos coragem de reconhecer, mas muitas vezes nós alimentamos esse desejo no nosso coração. Como eu gostaria que essa pessoa sumisse da minha vida. Como eu gostaria de que essa pessoa morresse. Que o Senhor Jesus reoriente o nosso coração nessa noite, meus irmãos, para que não venhamos perder a nossa identidade. O joio, pessoas cruéis, pervertidas, hipócritas, religiosas, o lobo no meio das ovelhas, o pecado, a maldade, tudo isso é permissão de Deus. Deus é quem dará conta de tudo isso, não somos nós. A nossa identidade, o nosso objetivo é permanecer quem somos e onde estamos, como boa semente que dá fruto, que frutifica, que produz para a glória do semeador,
do Senhor Jesus. A resposta de Jesus é: não se preocupe, porque é necessário que o joio permaneça entre o trigo, porque se arrancarmos o trigo agora, acabou. Acabou sim, se arrancarmos o joio agora, acabou. Porque junto com, na colheita, né, hoje nós temos tratores, temos colheitadeiras, temos equipamentos que fazem todo o trabalho, mas antigamente era na mão, né? Era no arado, era com a mão na massa, e ao arrancar o trigo, ou melhor dizendo, ao tentar arrancar o joio, possivelmente se arrancaria o trigo antes do tempo. E Jesus diz: não se preocupe, calma, não se preocupe, estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. E aí nós entendemos sobre a finalidade, porque ele diz: deixem que cresçam juntos até a colheita, que vai determinar, queridos, a nossa identidade, de fato, consumar a nossa identidade, determinar, queridos, quem é e quem não é a colheita, é o juízo final, é quando de fato os filhos de Deus serão destacados, serão de fato recompensados. Mas, lamentavelmente, o joio vai ser sim lançado fora, queimado, e como o Senhor Jesus diz, serão lançados na fornalha, onde haverá lamento, dor e tristeza. Nós podemos olhar para essa verdade, meus irmãos, da finalidade, e entendermos que nós precisamos ter compaixão de pessoas que estão se perdendo, compaixão daqueles que estão perdidos, errantes neste mundo, que não conhece o Evangelho. A parábola não diz que o joio torna-se ou pode se tornar trigo, mas nós sabemos que há pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, entre nós, no nosso meio de relacionamento, que estão como um joio, e só precisam ser encontrados com o semeador, e entender que de fato há um propósito melhor e maior nessa vida. E talvez Deus espere que a boa semente faça o trabalho, e produza frutos, para que estes frutos de fato façam brilhar a glória de Jesus nestas vidas. Estão me entendendo, meus irmãos? Jesus diz na conclusão da explicação da parábola, no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ao passo em que, como consideramos, muitos estão paralisados na sua fé por conta do pecado, por conta de provações, e não avançam, não conseguem sair desse círculo, muitas vezes de vitimismo, de sofrimento, e só enxergam a vida e a realidade assim. Ainda que seja assim, queridos, nós precisamos entender que a nossa jornada, a jornada da boa semente, que foi lançada e semeada pelo semeador que é Cristo, ela vai resplandecer como o sol. Há uma recompensa para o justo, para o Filho de Deus, há uma herança eterna que nos aguarda. E resplandecer como o sol, queridos, não é mais ser ofuscado pelas sombras deste mundo, e pelas sombras do pecado, das tentações, do legalismo, mas agora é ser resplandecido claramente, abertamente e ilimitadamente pelo sol, diante de Jesus. Diante de Jesus. Você aguarda esse dia? Eu quero, meus irmãos.
Eu quero ser colhido pelo Senhor, em detrimento do joio, mas resplandecer para a glória dEle neste mundo, até que eu esteja resplandecendo como o sol, juntamente com Ele. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Fiquemos em pé, meus irmãos. É muito sério o que Jesus pondera aqui, porque Ele está dizendo: a nossa vida é passageira, mas a nossa vida, ela é condicionada a um fim somente, a glória de Deus. Então entenda que se você entende a palavra de Deus, se você a recebe, e se você diz: Senhor, fala comigo, Senhor, abra meu coração, toca-me, eu quero mais de Ti, guia-me, Senhor, nas Tuas veredas, saiba que você é uma boa semente. Você é uma boa semente. Se você um dia recebeu o toque do Senhor Jesus na sua vida, arrancando toda a escama dos seus olhos espirituais, destapando os seus ouvidos espirituais, arrancando do seu coração toda a amarra, todo o grilhão, toda a corrente, te libertando do pecado, do domínio das trevas, te fez nascer de novo, saiba que você é uma boa semente. E ainda que talvez hoje você esteja enfrentando uma luta cruel e ferrenha contra o pecado, quem sabe até a pressão do joio sobre você, a pressão do joio sobre um feixinho, um galinho de trigo sendo pressionado pelo joio, saiba que o semeador está olhando para você, e é da terra, do campo fértil que Ele te plantou, que vai vir o seu alimento, a sua força, o seu vigor, e hoje em nome de Jesus, Ele te levanta e te fortalece. Agora dê um passo em direção à vontade do semeador. Fala: Senhor, eis-me aqui, completa a Tua obra em mim, Senhor. Não me deixe paralisado, pressionado, sufocado, mas Senhor, me arranca, ó Senhor, das garras do joio, Senhor, e me faz resplandecer, Senhor, no nome de Jesus. Pai, completa a Tua obra em nós, Senhor, que esta palavra venha mesmo frutificar em nosso coração, nos ensina a viver neste mundo, Senhor, cruel, um mundo, Senhor, que nos amedronta muitas vezes, Pai. Mas as promessas maravilhosas do Senhor nos encorajam e nos fortalece. Obrigado porque foi o Senhor quem nos plantou aqui, foi o Senhor quem nos deu vida, foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem é o Senhor quem nos dá fôlego de vida todos os dias. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos ampara, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor que nos coloca de pé. Obrigado, Senhor. Completa a Tua obra em nós, Pai, porque nós queremos um dia estar contigo e resplandecer como sol, diante do sol da justiça, que é o nosso Cristo Jesus. Aleluia, amém? Queridos, nós vamos cantar uma canção, e com esta canção gostaria que você adorasse ao Senhor Jesus, e depois nós vamos orar. Eu quero desafiar você mesmo que está aqui visitando, veio pela primeira vez, a vir receber oração depois. Nós teremos aqui uma equipe de intercessores que vão orar com você e por você. Você que está na campanha de 7 semanas, de repente vão começar hoje, ou está no meio do caminho, vem à frente, receba a oração. E quem sabe, como resposta a essa palavra que foi ministrada, e você entende que Deus falou com você, vem à frente também. Enquanto nós cantarmos essa canção, quero chamar os nossos intercessores à frente. Enquanto cantarmos essa canção, você pode então vir à frente e receber a oração no nome de Jesus.
se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, e me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, e me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Senhor, nós cremos que Tu és soberano, que Tu és poderoso, Senhor.
para completar a boa obra que o Senhor começou. Pai, quantas vidas estão sendo sufocadas pelo joio, que sutilmente o maligno tem semeado discórdia, contendas, tem gerado inimizade na própria família. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, pelo mover da Tua presença, Pai. Não está em nossas mãos o poder de remover o joio, mas nós cremos que o Senhor é um Deus da intervenção, um Deus que há de sustentar a fé dos Seus filhos, para que não desanimem, mesmo que seja em um ambiente de provações, de desafios e hostil. Nós cremos que o Senhor fortalecerá o trigo, ele não será confundido com o joio. Filhos de Deus não serão confundidos neste mundo. Tua palavra declara que todos aqueles que são filhos de Deus, o inimigo não lhe toca, porque são guardados pelo Senhor. Jamais serão confundidos os servos de Deus. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas os filhos de Deus jamais serão atingidos. Em nome de Jesus, Pai, guarde os teus filhos e filhas. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa oração está chegando no trono do Senhor, e a nossa oração está também, Senhor, alicerçada na oração de Jesus. Como Jesus intercedeu por nós, rogo-vos que não os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Estamos sujeitos a passar por tantas coisas neste mundo, mas temos a certeza que não passaremos sozinhos, que o Senhor está presente conosco, Pai. Fortaleça a nossa identidade, fortaleça, Pai, a nossa fé, que possamos em Teu nome, Senhor, manifestar frutos e testemunhos em dizer que o Senhor é nosso Deus e pertencemos a Ele. Fortaleça-nos, ó Pai, que sejamos frutíferos aonde quer que estejamos, pois é o Senhor que se revela, é o Senhor que se manifesta, é o Senhor que faz, o Senhor que age, é o Senhor que move, o Senhor que remove. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, confiamos, ó Pai, nessa certeza que os filhos de Deus jamais serão confundidos. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Fique firme nessa certeza, nessa verdade, queridos. Fiquemos firmes nessa certeza. Estenda as suas mãos, queridos. Quero orar, ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a força do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, queridos. Deus abençoe, irmãos.